O tema de hoje é um pouco polêmico, não polêmico em si, mas é algo que todos acabam sofrendo um pouco. Fala com o teu irmão assim, o poder da língua. Fala aí mais forte aí, fala o poder da língua. Vamos comigo em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. E quero recorrer com os amados irmãos sobre esse tema, para que juntos possamos adquirir conhecimento e maturidade em Cristo, para vivermos todos os planos e todos os projetos que Deus tem guardado para nós. Amém? Amém? Tiago, capítulo 3, verso 1. Vai dizer assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Fala comigo, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Todos sabemos a importância da língua. A língua, ela tem um poder enorme, seja para usos terapêuticos. Afinal, quem aqui já frequentou um psicólogo sabe a importância de você ir e ouvir palavras, e aquelas palavras, muitas das vezes, ela faz você sair dali de ânimo renovado. Ou dentro de um gabinete, com uma conversa pastoral, onde você escuta o pastor ali e sai dali com uma direção para a tua vida. Ou talvez uma conversa com um amigo, com um líder, ou uma pessoa que está ali próxima de você, que traz uma palavra que muda todo o seu ambiente, muda toda a tua emoção, toda a tua razão em um determinado momento. Porém, sabemos também que ela tem o poder de trazer destruição, confusão e morte. Essa é a língua. Quando nós abrimos lá em 1 Samuel, capítulo 22, a partir do verso 9, conta a história de Doeg. Diz assim, então Doeg, o edomita, que também estava com o servo de Saul, disse: eu vi o filho de Jessé chegar a Nob para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor, também lhe deu mantimento e a espada de Golias do filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. E todos eles vieram ao rei. Saul disse: escute, filho de Aitube. Ele respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé?
Pois você lhe deu pão e espada e consultou Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Ameleque respondeu ao rei: em quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto a Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que eu consultei Deus em favor dele? Não. Que o rei jamais acuse esse teu servo, nem ninguém da casa do meu pai, pois esse seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. O rei respondeu: Ameleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei diz aos guardas que o rodeavam: voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mão dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: volte-se, você, e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de ninho. Também a Nob, a cidade desses sacerdotes, passou o fio da espada, matou homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Por causa de uma fofoca, por causa de uma história contada, a gente vai ver que 85 sacerdotes, homens, mulheres, crianças de peito, foram mortas por Saul. A fofoca, meu irmão, a língua, ela tem um poder de causar estragos de forma irreparável. E como Deus, Ele vai enxergar, ou Ele enxerga isso? Abram comigo em Provérbios, capítulo 6, verso 12. E aqui nós temos como que Deus olha. Provérbios, capítulo 6, verso 12. Acharam, amém? Diz assim: perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, está sempre planejando mal e semeando discórdias. Por isso a sua destruição virá repentinamente. De um momento para outro ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. O que é isso? Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Na Bíblia Mensagem, vai dizer assim, o mesmo versículo, mas com uma tradução mais atualizada, vai dizer assim: o mau caráter anda por todos os lados, falando coisas maldosas, espalhando veneno. Numa piscada, trama golpes, passa a perna no outro, e ainda por trás das costas, gruza os dedos. Em sua mente doentia, sempre fica maquinando algo torpe. Não para de incitar convulsão, mas ele não perde por esperar. A catástrofe está bem perto. Verá o caos total. A vida dele desabará e não haverá conserto. Aí estão 6 coisas que o Eterno detesta, e a 7 que ele não tolera. Está aí? Vamos lá, ó. Olhos arrogantes, língua que profere mentiras, mãos que matam o inocente,
coração que planeja maldades, pés que correm pela trilha de impiedade, boca que mente e é cheia de falsidade, e aquele que provoca brigas e discórdia entre irmãos. Aqui a gente vai ver que Deus vai colocar a língua como uma dessas 6 coisas que Ele detesta, na mesma proporção daqueles que matam inocentes. Aquele que fala mal do irmão, aquele que usa a língua de forma maldosa, está no mesmo nível que Hitler. Está no mesmo lugar daquele que pega uma criança, abusa dela e mata. Está na mesma proporção. Talvez alguns falam assim: olha que absurdo isso que eu vi na internet, olha lá, filho matou o pai. Que absurdo que eu vi na internet, entraram no colégio e mataram crianças. Se você não doma a tua língua, não guarda a tua língua, você é semelhante a esse tipo de pessoas, e Deus detesta. Amém? Não seja incoerente. Em Tiago, capítulo 1, verso 26, vai dizer: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Se nós declaramos ser cristãos, estamos dentro da igreja, falamos que servimos ao Deus vivo e verdadeiro, mas não guardamos a nossa língua, não guardamos a nossa boca, não guardamos o nosso falar, a nossa fé, aquilo que professamos, o Cristo que declaramos, é totalmente vã, é totalmente uma incoerência. Eu declarar que sou cristão, mas não guardo a minha língua. Eu declarar que eu sou servo do Senhor, mas não guardo as minhas palavras. 3 poderes que a língua possui. Fala comigo. 3 poderes que a língua possui. Primeiro, dirigir. Segundo, destruir. Terceiro, deleitar. Primeiro, dirigir. A língua, ela tem o poder de dirigir pessoas, dirigir lugares. Em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 3, vai dizer: ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. A língua, ela tem o poder de dirigir. Fala comigo. A língua, ela tem o poder de dirigir. A língua tem o poder de governar. Martin Luther King usou sua língua para trazer um dos mais conhecidos discursos para a igualdade racial. Ele vai declarar assim: eu tenho um sonho, que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação, onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Martin Luther King, ele usou a língua dele para reunir pessoas e juntos lutarem para um princípio, para um propósito de igualdade. Pouco tempo depois dessa manifestação, o Congresso aprovou os direitos civis para os negros. A gente vê que Martin Luther King, ele usou a fala, usou a língua para mudar o tempo dele, para mudar a geração, para lutar com coisas realmente relevantes, coisas que abençoam, coisas que livram, coisas que trazem uma nova história, um novo momento, um novo tempo para as pessoas. Porém, da mesma forma, Hitler usou a língua, e pelas suas palavras, ele causou a morte de 60 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, no qual entre eles
6 milhões eram judeus e 1,5 milhões eram crianças. Quando nós olhamos filmes que falam a respeito da Segunda Guerra, quando nós vemos a respeito do Holocausto, nós choramos, nós ficamos entristecidos em olhar aqueles filmes, em ver aquelas cenas, e saber que aquilo não é nada perto da realidade, do que de fato foi. E tudo começou, e tudo foi dirigido por causa de uma língua, de um homem que tinha perversidade dentro do seu coração. A língua, ela tem esse poder, o poder de dirigir pessoas, o poder de governar pessoas, o poder de construir grandes coisas que vão abençoar, mas também podem destruir uma nação. Outro ponto é que a língua, ela tem o poder de destruir, ela tem o poder de... Tiago capítulo 3, a partir do verso 5. Diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. Fala comigo, uma pequena faísca é capaz de destruir grandes florestas. Isso é a língua. Através da tua língua você tem poder de destruir pessoas, tem poder de destruir sonhos. Uma mentira contada é capaz de arruinar ministérios, é capaz de arruinar famílias, é capaz de arruinar empresas. Ela é como uma faísca, que a princípio parece ser nada, mas depois que ela é colocada, ela só vai crescendo, crescendo, crescendo. Através da tua língua, você tem o poder de abençoar a tua família, mas também você tem o poder de destruir a tua família. Quando os filhos foram destruídos por causa de fala dos pais, pais falaram que você nunca vai dar em nada, você é desse jeito mesmo, você nunca vai mudar, você nunca vai casar, você nunca vai romper na tua vida, você nunca vai ver os sonhos de Deus para você, você nunca vai chegar em lugar nenhum. E hoje são adultos totalmente destruídos, porque na infância recebeu uma palavra, e aquela palavra está passando de gerações em gerações, continua viva no coração do indivíduo. Nós temos o poder de abençoar nossos filhos, mas também temos o poder de destruí-los. Nós temos o poder de abençoar nosso casamento, mas também temos o poder de destruir nosso casamento. Isso tudo através da fala, através da palavra. Nós somos profetas do Senhor, amém? E nosso papel é profetizar, meu irmão. E a profecia, ela nunca está de acordo com a realidade. E quando você chega, vê o teu filho, vê o teu marido, ou vê a tua esposa em uma determinada situação, e você declara que nunca vai ter jeito, que nunca vai ter solução, que nunca vai dar em nada, meu irmão, você está lançando uma maldição sobre a tua própria casa. Seja profeta de Deus. Enquanto todo mundo está falando que não vê nada, você é homem de Deus, mulher de Deus, e fala: ó, você está vendo isso, mas eu já vejo um pastor, eu já vejo se tornando missionário, eu já vejo firme na presença do Senhor, eu já vejo com a vida restaurada, com uma vida mudada, com uma vida transformada. E alguém pode dizer: é impossível para você, mas tudo é possível para o meu Deus, e é Ele que eu sirvo, é Ele que é meu Senhor. Seja profeta na tua casa, profetiza bênção na vida da tua família, na vida dos teus filhos, no teu trabalho, no teu emprego.
Chega lá de manhã cedo já amaldiçoando o negócio todo. Mas esse dia eu já vi tudo, não vai dar em nada. Não, esse dia, olha, já começou estranho. Porque eu sempre saio de casa e está calor, mas hoje está frio, então o dia já começou ruim. Não, fui fritar um ovo, estourou lá, e nossa, acabou com o meu dia já. Tem gente que, cara, e arrebenta. Para com isso, meu irmão. Quando o dia nós estamos perdendo, porque de cara a gente destrói ele através de palavras que nós proferimos. Empresas não crescem, não dão certo. Porque você que era o primeiro a crer, acreditar, confiar, profetizar, você é o primeiro a amaldiçoar aquele lugar. Amaldiçoou o teu trabalho, amaldiçoou o teu chefe, quer que ele seja uma bênção. Como que vai ser, meu irmão, se você só traz palavras de maldição para a vida do homem? Como vai ser bênção a tua empresa se você só amaldiçoa aquele lugar? Só traz palavras de destruição para aquele lugar? Nós somos sal desse mundo, luz deste mundo, meu irmão. Nós somos diferentes. Enquanto todo mundo está indo para um lado, a gente está indo para o outro. E quando as pessoas estão falando não vai dar em nada, você tem que declarar: eu vejo já a prosperidade do Senhor neste lugar, eu já vejo a bênção do Senhor neste lugar, eu já vejo esse lugar sendo mudado e sendo transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de mudar toda a situação, capaz de mudar todas as coisas, capaz de mudar todas as circunstâncias. Seja o profeta do Senhor, meu irmão. Seja homem e mulher de Deus. Benjamin Franklin, ele costumava dizer o seguinte: o animal mais perigoso e terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. Repetindo, o animal mais perigoso e terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. A língua. A língua, ela não só destrói o corpo inteiro, como também, naquele grande dia, vai ser destruída pelo inferno. A língua, além dela levar você para lá, ela vai se destruir, juntamente no fogo do inferno. Se quer saber mais do inferno, tem lá a pregação no YouTube falando salvos do inferno, só colocar lá que você vai ver essa mensagem. Sócrates, ele tem uma ideia muito interessante a respeito do que é falado. Talvez você já deve ter escutado ou lido a respeito das 3 peneiras. Quem já leu aqui a respeito das 3 peneiras? Ninguém? Já? Ah, beleza, alguns já. Legal, mas vamos lá. As 3 peneiras: primeiro, verdade, fala comigo, verdade. Segundo, bondade. E terceiro, utilidade. Deve estar aqui atrás aqui. Conta-se que um homem procurou Sócrates para falar-lhe sobre um amigo que havia proferido palavras negativas sobre ele. Ao invés de entrar em julgamentos precipitados ou se irritar com as críticas, Sócrates conduziu o homem através das 3 peneiras. E ele perguntou: você passou as palavras pelas 3 peneiras antes de trazê-la até mim? Primeira peneira é a peneira da verdade. Qual? Primeira pergunta que você deve fazer quando alguém conta alguma coisa para você, ou quando você vai falar algo, é verdade? É de fato isso? Isso que você está me dizendo, você já pesquisou? E de fato é uma verdade? Às vezes a pessoa vira para você e fala assim: não, é porque me contaram e eu estou te contando. Mas é uma verdade? Não, eu não sei, me contaram. Antes de você sair espalhando algo para alguém, primeiro tenha certeza que é verdade, que você não deve nem espalhar. Mas antes, tenha certeza. Cara, quanta informação que eu pego que as pessoas vêm trazer para mim de Facebook, WhatsApp, Instagram. Você viu o que aconteceu? Não, porque a terra vai ser invadida. Você viu isso no Instagram? Viagem não. Primeiro tem essa peneira da verdade. Segundo,
Bondade, qual? Você está me contando por bondade ou maldade? Lembra da pregação passada? Qual o motivo? Por qual motivo você está me contando? Bondade ou maldade? Qual o seu intuito de vir trazer essa informação? A pessoa que está me falando sabe sobre isso? Antes de me procurar, você procurou a pessoa para conversar? A tua intenção é ajudar a pessoa ou me colocar contra ela, a caracterizando como uma pessoa ruim? Qual o seu objetivo? Eu lido com pastoreio e às vezes eu pego situações que vêm até a mim, de pessoas contando as coisas. E às vezes a gente olha e fala assim, cara, essa pessoa está contando por bondade. A família de Croy, lembra? Quem fez start aí? Né? Quem não conhece a família de Croy é a família que foi contar para Paulo, lá que a igreja de Corinto estava uma bagunça. Mas tem pessoas que veem no coração, olha pastor, fiquei sabendo disso e disso, estou contando para o Senhor, para que o Senhor possa ver o que o Senhor faz, que eu não vou fazer nada, não vou resolver nada, o Senhor é o pastor da igreja, o Senhor vai resolver alguma coisa. E legal, eu fico feliz quando as pessoas vêm conversar comigo, contam para mim as coisas. O que me entristece é quando um fala para outro, e fala para outro, e fala para outro, e você vê que às vezes aquilo lá tem maldade. Que o intuito não é resolver nada, o intuito é criar problemas. O intuito é criar divisão. O intuito é colocar como uma faísca numa floresta e ver o circo pegando fogo. E ver a floresta pegando fogo. Quando você for falar de alguém, qual o teu intuito, meu irmão? É bondade? Você de fato está preocupado pela vida do irmão? E aí, tu orou por ele? Tu está intercedendo por ele? Tu chegou para conversar, para ver se ele está precisando de alguma ajuda? Se você pode ser útil em algo? Se aquela situação ela pode ser resolvida com diálogo? Ou será que a tua intenção é apenas destruir aquele que já está destruído? Terminar de empurrar no buraco aquele que já está caindo? Esperando só alguém para ir lá, empurrar. Aí vai o crente lá. Amém? Terceiro ponto, qual a utilidade que essa informação traz para a minha vida e para a tua? Quando a gente está perdendo tempo à toa, meu irmão, cara, a gente tem trabalho, tem família, tem mulher para cuidar, as mulheres têm esposo para cuidar, tem filho para cuidar, tem pastor de igreja, tem uma igreja para cuidar, e tem gente que tem tempo ainda de ficar falando da vida dos outros. É sério que a tua vida não é tão interessante que você prefere falar dos outros? Quem fala da vida dos outros é porque a vida do outro é mais interessante que a sua. Fale mais de você. Fale mais das suas qualidades. Fale mais dos seus sonhos, dos seus projetos que estão sendo construídos. Fale mais de onde você quer chegar. Fale mais de onde você quer alcançar. Fale mais daquilo que Deus está falando no teu coração, daquilo que você está aprendendo, daquilo que você está buscando no Senhor. Fale mais dos projetos que você tem para realizar com a tua família, o que você sonha para os teus filhos, o que você sonha para a tua casa, o que você sonha com os projetos que Deus está falando no teu coração. Gaste mais tempo fazendo isso, meu irmão. Qual a utilidade de falar? Vai trazer benefício para você? Se não vai, meu irmão, corta. Ah, eu nem preciso falar uma coisa, vai me edificar? Não, então guarda para você. Ah, mas falaram de você, não me interessa. O problema não é porque falaram de mim para você, a questão é porque falaram logo para você. Porque se falaram para você é porque encontraram em você alguém confiável para contar a respeito disso e falar mal da minha vida. E quem garante que a conversa não começou você falando mal de mim? Quando Paulo fala de Pedro, conheço mais a Paulo que Pedro. Análise. Amém?
Pessoas inteligentes falam sobre... Está aí, ó. Pessoas inteligentes falam sobre... Pessoas inteligentes falam sobre... Pessoas comuns falam sobre... E pessoas mesquinhas falam sobre... Quem você é? Inteligente, que fala sobre ideias? Uma pessoa comum, que fala sobre coisas? Ou alguém mesquinho, que só sabe falar dos outros? Só sabe falar de pessoas? Amém? Vocês estão comigo aqui, né? Então tá bom. Tá um pouquinho melhor. Ou não. Paulo em Efésios, também ele deixa um conselho para nós. Ele diz, Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Na Bíblia Mensagem, na versão Mensagem, vai dizer assim, ó: tenham cuidado com a maneira de falar, nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria, falem apenas o que é útil e o que ajuda os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente na vida do outro. Se não for para ser um presente na vida do outro, guarda para você, fica para você. Fala comigo, não seja incoerente. Em Tiago capítulo 3, ainda nesse texto que estamos expondo, a partir do verso 9 vai dizer: com ela, a língua, bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos pessoas. É aquele momento que você está no culto: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te desejo, tu és tudo para mim. Chega ali na porta, está falando mal do irmão. Senhor, meu coração, minha vontade é ganhar vidas, mas está ali fora matando o outro. Que incoerência é essa? Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Isso não deveria ser assim. Se nós somos cristãos de fato, se nós carregamos a palavra de Deus, se nós cremos na Escritura e vivemos de acordo com ela, a nossa boca tem que ser uma boca que abençoa, uma língua que abençoa, uma palavra que traz bênção sobre outras vidas, outras famílias, e não destruir. O terceiro ponto é deleitar. Qual? Qual? Tiago, capítulo 3, verso 11, vai dizer: por acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Aqui a gente tem dois símbolos que Tiago utiliza. Primeiro, fonte, que é sinônimo de vida, esperança, alívio, de pureza. A nossa palavra, ela tem que ser algo que causa nas pessoas vida, esperança, alívio, e não morte. Ele traz outro símbolo, que é a árvore. E a árvore, a função dela é produzir alimento, sombra, descanso. Aquele momento que a pessoa vem conversar com você e ela sai dali alimentada. Ela sai dali descansando no Senhor. Ela encontra em você uma sombra para que possa proteger, através da palavra de Deus que sai da tua boca, uma calmaria. Mas a questão é, o que tem saído dos nossos lábios, o que tem saído da nossa boca, o que nós temos falado. Na Bíblia Mensagem, Tiago capítulo 3, verso 10 ao 12, vai dizer: amigos, assim não dá. Já viram uma fonte dar água pura num dia e água imprópria no outro? Um pé de manga produz maracujá? Uma laranjeira pode dar banana?
É claro que não dá para tirar um copo de água pura de um poço de lama. Não dá. Não existe essa incoerência. Não existe esse descontrole. Se nós somos cristãos de fato, se nós somos homens de Deus de fato, mulheres de Deus, homens que carregam a mensagem do Evangelho, a nossa palavra tem que declarar isso, e as pessoas têm que vir até nós, porque elas são abençoadas por aquilo que sai da nossa boca, e não amaldiçoadas. Nós temos que ser procurados por causa dessa bênção que está sobre nossos lábios. Nós temos esse poder, e a palavra nos ensina que isso está sobre nós. Mas a questão é, como que a gente tem utilizado ela? Não dá para viver na incoerência, meu irmão. Jesus nos ensina que a palavra faz com que os discípulos permaneçam. E em João capítulo 6, verso 68, terminando aqui o sermão, concluindo, vai dizer: Simão Pedro respondeu, no momento que Jesus traz uma palavra, e a multidão começa a ir embora, começa a abandonar, porque acha que aquilo é duro demais. Ouvir aquela mensagem era duro para eles. Mas então os discípulos permanecem, e Jesus vira para eles e fala: e vocês? Não vão? E vocês? Vão continuar aqui? E vocês não vão seguir o mesmo caminho? E então Pedro responde: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? O Senhor tem palavra de vida eterna. A palavra vem dos discípulos permanecerem, mas ela também fez a multidão ir embora. E por isso que muitas palavras não têm sido pregadas nos púlpitos, porque muitos estão mais interessados na multidão do que nos discípulos. Mas é a palavra. É a palavra que traz vida, é a palavra que traz salvação. E embora a palavra possa ser dura, ela é necessária para trazer amadurecimento e nos levar em uma vida onde nós estaremos com o Senhor pela eternidade. As minhas palavras, elas têm aproximado ou distanciado pessoas de Cristo. A nossa palavra, ela tem servido como refrigério para outras pessoas. A nossa língua, as nossas palavras, ela tem sido bênção para que outras vidas sejam transformadas. A nossa língua, ela tem servido de bênção e alimento para a nossa casa, para a nossa família, no nosso casamento, para os nossos filhos. Ou ela tem sido como uma faísca que tem levado a tua família a uma destruição, que tem levado o teu ministério a uma destruição, que tem levado a tua empresa, o teu trabalho a uma destruição, porque você não conseguiu entender ainda que você não é qualquer um, mas você é um profeta de Deus. Homens e mulheres de Deus, que carregam a mensagem do Evangelho, que carregam uma palavra em si, capaz de mudar essa geração. Através da língua, nós podemos ser homens, assim, como Hitler, ou também, como homens de Deus, como Lutero, João Calvino, John Wesley. Homens que influenciaram, transformaram a sua sociedade, transformaram o seu tempo, através da palavra de Deus. Feche teus olhos. Gostaria que você começasse a refletir a respeito disso. Como nós temos utilizado esse pequeno órgão?
Como que nós temos utilizado a língua? Será que ela tem atraído pessoas? Ou ela tem afastado pessoas? Será que não seja a tua língua? Será que não é a tua língua que está matando o teu casamento? Será que não é a tua língua que está arrebentando a vida dos seus filhos? Será que não é a tua língua que tem feito com que a tua vida não ande, não decole, e você não viva de fato os planos e os propósitos que Deus tem para você? O que nós temos feito? Como nós temos nos comportado? Jesus veio na terra, encarnou, esteve no nosso meio, e as suas palavras foram palavras de salvação. Essas palavras foram produzidas na Escritura. E hoje nós reproduzimos aquilo que Ele disse, aquilo que Ele falou. E é essa palavra que tem mudado, tem transformado, dado vida, levado pessoas à salvação, levado famílias a serem mudadas e transformadas, pessoas a serem libertas, porque afinal, a palavra é que liberta, a palavra é que transforma, a palavra ela traz vida, a palavra ela traz transformação, e é a palavra que nós vamos utilizar para que a nossa casa seja mudada, para que nossa família seja transformada, para que essa sociedade, essa nação conheça o Deus que nós servimos. Não é sobre nós, é sobre a palavra que nós carregamos. O poder está nela. O poder está nela. Mas será que eu não tenho gastado mais tempo falando dos outros, falando de coisas, e não falando daquele que me salvou, me libertou, me transformou? A palavra tem poder para mudar ambientes, para mudar circunstâncias, para mudar a nossa nação. Mas como nós temos usado ela? Como que nós temos trabalhado com ela? Como nós temos usado a nossa língua?